senhores. abram as cortinas! Que Rapaz, isso? ficou bonito demais essa cortina, hein? Caramba, já começamos aí com a primeira questãozinha, galera, do TRE do Espírito Santo, Tribunal Regional Eleitoral, cuja banca é a Sebrasp, aquela que eu acabei de falar para você ainda há pouco, né? Então ele me fez ali uma afirmativa e aí perguntou se está certo ou está errado. A galera que já sabe fazer essa, pessoal que é meu aluno aí, um beijão para todo mundo da Degrau Cultural. Beijo para vocês e galera também do Supermódulos. Ó, já dá para colocar aqui no chat, hein, se você acha que está certo ou está errado. Vamos ler a primeira questãozinha aí, ó. O Pedro já respondeu ali, hein? Pedro é brabão. Ó, diz o seguinte, amiguinho, vamos ler juntos. Ó, diz assim, ó, a frase "que dia maravilhoso" consiste em uma proposição, objeto de estudo da lógica bivalente. Galera, o que é a lógica bivalente? É o raciocínio lógico que a gente conhece, que vem desde Aristóteles até hoje, né? Aristóteles é conhecido como o pai da lógica, né? E aí, a lógica, a gente trabalha em si com uma coisa chamada proposição. O que é uma proposição, gente? Proposição é quando você tem uma sentença declarativa e ela pode ser classificada ou como verdadeira ou como falsa. É uma frase que tem o sentido completo, resumindo, né? Tem que ter sentido completo e tem que poder ser classificada ou como verdadeira ou como falsa, ok? Tranquilo? Essa é a ideia de proposição. Por isso que a lógica que a gente conhece, ela é chamada de lógica bivalente, porque tem duas validades, verdadeiro e falso, tá? Então, toda vez que você vir numa questão essa historinha de lógica bivalente, ele está falando disso aqui, tá? Então, vamos lá, galera. Ele está dizendo o seguinte ali, ó, a frase "que dia maravilhoso". Essa é a frase que ele me deu, né? A gente vê que é uma frase que tem sentido completo, né? E aí ele está dizendo ali que isso consiste em uma proposição. Quer dizer que essa frase "que dia maravilhoso" é uma proposição. Bom, eu ainda há pouco falei o que era proposição, né? É quando você tem uma frase, né, que pode ser classificada ou como verdadeira ou como falsa. Ok. Mas eu digo até o seguinte para os meus alunos. Mais importante do que a gente saber o que é uma proposição é a gente saber quando que não vai ser proposição. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Olha para cá, galera. Vamos falar aqui dos casos de não proposição. Quando que uma sentença não será uma proposição? Primeira delas, uma frase exclamativa, né? Por quê? Porque a frase exclamativa indica uma opinião particular de uma pessoa, percebe? Né? Se eu chego para o Jansen e falo assim, ó, o Jansen é um homem lindo. Embora possa ter gente que acha que isso é falso, outros verdadeiro, né? Mas é uma frase exclamativa, tem aquela exclamaçãozinha ali no final, é uma opinião que eu estou dando. Então, se é a minha opinião, você não pode classificar como uma opinião verdadeira nem falsa. Fala, Eu Jansen. considero ela verdadeira. Você quer se defender, né? Eu considero ela verdadeira. Há alguns que digam o contrário. Quem disser que não é invejoso. Galera, então olha só. Quando eu tenho uma frase exclamativa, essa frase ela não é considerada proposição, ok? Porque não pode ser classificada nem como verdadeira nem como falsa. Outro caso é quando tem uma pergunta, uma frase interrogativa. Se eu falo para vocês assim, ó, quer um café? Você não pode classificar essa frase como uma frase verdadeira, não faz nem muito sentido, né? Nem como falsa, porque afinal de contas é uma pergunta. Para ser proposição, você tem que classificá-la ou como verdadeira ou como falsa, sentido completo. Declarativa também. Terceiro caso são frases sem verbo, porque, na verdade, eu sempre digo o seguinte, o que a gente classifica como verdadeiro ou como falso é a ação, se aquela ação aconteceu ou não aconteceu. Se eu tenho uma frase sem verbo, tecnicamente ela não tem ação, então eu não posso classificar nem como verdadeira nem como falso, tá? Então, isso é um dos pré-requisitos para que a minha sentença seja uma proposição. Ela tem que ter verbo, obrigatoriamente. Sem verbo não é proposição. Outro caso são as frases no imperativo, galera. O que é uma frase no imperativo? É quando ela me dá a ideia de que alguém me deu uma ordem. Mandou eu fazer tal coisa, né? Saia daqui, né? Pare. Eu sempre comento que teve uma questão da prova da CESP que ele colocou aquela placa de trânsito do pare e perguntou se aquilo ali era uma proposição. Não era uma frase no imperativo. Ele está te dando uma ordem de parar. Ok? Então, ó, exclamativas, interrogativas, frases sem verbo, frases no imperativo. Tem mais. Essa daqui você só vai ver aqui no canal para vencer, não vai achar em livro não, hein? Expressões de desejo e de vontade. Tipo, alguém chega para você e fala assim, ó,
vá com Deus, faça uma boa prova. Às vezes, geralmente essas frases que expressam desejo e vontade, elas vêm acrescidas da exclamação também. Aí se encaixa lá no caso de exclamativa também, mas em alguns casos não vem. Quando você perceber que está expressando um desejo de alguém, uma vontade, né? Essa frase não é classificada como proposição, porque não pode ser classificada nem como verdadeira, nem como falsa. Outras são os paradoxos. Esses são um pouco mais complexos da gente entender. O paradoxo é algo que fica girando no verdadeiro, no falso, no verdadeiro, no falso, né? Tipo, se eu falo para você assim, Jansen, eu sempre minto. Você consegue entender o que eu te disse? Não. O teu cérebro pode estar até pensando assim, eu entendi o que ele disse, que ele sempre mente. Mas é impossível alguém entender o que eu acabei de dizer. Porque se eu sempre minto, se é verdade que eu sempre minto, o que eu acabei de dizer foi uma mentira. E se é uma mentira que eu sempre minto, quer dizer que eu digo a verdade. E se eu digo a verdade, como é que eu sempre minto? Ficou confuso esse negócio, não ficou? Isso é chamado de paradoxo. Fala. Aproveitar aqui momento aluno. Frases que não fazem sentido são paradoxos? Pode dizer Não isso? necessariamente, né? Não. Frase que não faça sentido. Paradoxo é quando é algo que é impossível de você determinar se aquilo é verdade ou não, né? É algo impossível de acontecer, vamos dizer assim, né? É impossível você entender alguém dizer eu sempre minto para você, né? É igual aquele famoso paradoxo do tempo, né, de Einstein, quando fez a teoria da relatividade e tal, né? Qual o paradoxo do tempo? Você nunca vai conseguir voltar ao passado, porque caso você volte ao passado, você vai lá dar um tiro em você mesmo, se você morreu lá, como é que você está hoje aqui? Percebe? Então isso é um paradoxo. Vira e mexe, a gente está assistindo esses filmes aí e aparece um paradoxo, né? Então, olha lá, galera, paradoxos não são considerados como proposição. E tem um outro caso aqui que são as sentenças abertas. O que é uma sentença aberta? É quando na minha frase tem algo desconhecido, né? Aí a gente chama na matemática de sentença aberta, no raciocínio lógico. Tipo assim, ó, x mais 3 é igual a 7. Quanto vale x? Não sei. Eu não estou te pedindo para resolver a equação, não, filho. Eu estou te dando uma frase, né? Inclusive que tem um verbo, porque o sinal de igual representa o é, né? X mais 3 é igual a 7, ok? Isso é considerado sentença aberta, porque eu não sei o valor de x. A não ser que na própria frase ele me dê o valor de x ou um indício do que seja. Por exemplo, se ele fala assim, ó, se x é maior do que 3, então x mais 3 é igual a 7. Aí eu posso classificar essa frase como falsa. Porque não é todo número maior do que 3 que o somado vai dar 7. Percebeu? Aí eu já consigo classificar. Mas se tiver algo desconhecido, é chamado de sentença aberta. Às vezes vem não só com incógnita, mas com palavra também. Tipo assim, ó, ela é bonita ou ela é uma mulher estudiosa. Quem é ela? Não sei. Sentença aberta. Então fiquem ligados aí. Jansen, agora é hora daquele print maneiro. Galera, tira o print da tela aí. É, porque essa tela aí merece ficar aí no seu celularzinho, nos seus arquivos. Vamos voltar com a nossa questão aqui agora. Tá aqui, minha gente. Então ele fala assim, ó, a frase que dia maravilhoso, você já tá vendo que é uma frase interrogativa e frases, aliás, uma frase exclamativa, e frases exclamativas não são classificadas como proposição. Então, tá certo ou tá errado aquilo? O nosso gabarito está... Olha para essa, Adriano, ó. Errado! Rapaz, eu fiz um arremesso aqui. Errado. É, galera, é isso aí, minha gente. E aí? Tá tranquilo aí para dar o primeiro aquecimento? Nossa primeira questãozinha aí, fizemos um resumo. Agora a gente vai um pouquinho mais rápido, hein, galera?